Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. E as nossas abordagens são sempre baseadas nas obras fundamentais da doutrina, que são os livros de Allan Kardec. É isso mesmo, seu Milton Felipelli? Com apoio direto dos espíritos superiores. Nós? Eu não, meu Deus, só você o Allan Kardec pode ler lá nos prolegômenos, os espíritos superiores trouxeram as informações e fizeram a supervisão da obra. Isso mesmo. Que os bons espíritos nos ajudem sempre e por causa disso, então, nós tivemos a oportunidade de conhecer informações preciosas sobre a vida porque eles nos ajudaram a entender. Exatamente. Não que essas coisas passaram a acontecer depois de Allan Kardec. Todas essas coisas sempre aconteceram no universo, que são leis naturais, né, que os espíritos só vieram nos informar, e Kardec pedagogicamente colocou de uma forma bastante simples para aqueles que estudam um pouquinho a doutrina, não é isso? Claro, é verdade, é verdade. Olha, sobre essas leis naturais, dizer que elas demonstram que são leis naturais, que são leis divinas, leis do Criador, leis de Deus, porque elas acontecem sempre da mesma forma, são inflexíveis e inalteráveis. Em todos os lugares. Em todos os lugares, em todos os sentidos. Então são leis divinas, leis naturais, leis da natureza. Os homens também produzem leis, mas as leis dos homens são leis alteráveis, né, e podem ser mudadas, mutáveis. Milton, nos encaminharam uma questão que nós procuramos sempre trazer aqui também com critério, mas essa questão é extremamente importante, não que as outras não sejam, mas esta vale a pena um estudo bem atento de todos aqueles que buscam o conhecimento espírita. E a pergunta diz assim: vocês poderiam fazer um comentário sobre a escala espírita? Esta escala espírita está no Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100. Né? Então, aqueles que querem entender essa questão, é simples, é consultar o Livro dos Espíritos a partir da questão número 100. Né? E aqui nós vamos observar que Kardec, nessa escala espírita, colocou, não há nada que seja imutável, mas são 3 grupos principais, né? Os espíritos imperfeitos, que somos nós, né? Os espíritos bons, não somos nós. Que nós seremos um dia, né? E os espíritos puros, que depois disso que nós seremos, né? Depois de bons nós seremos. Então são 3 ordens. 3 ordens principais, tá certo? Dentro da escala. Dentro da escala. E aí nós temos alguns grupos mais específicos, né? Da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, por exemplo, nós temos a 10ª classe, que são os espíritos impuros, depois a 9ª classe são os espíritos levianos, e assim sucessivamente. E cada classe tem algumas características específicas, né? Mas como dissemos, não que sejam coisas determinantes e imutáveis, não, né? São inflexíveis. Não são inflexíveis. São 10 classes que tem dos espíritos imperfeitos, né? Não. Dos espíritos são 10 classes no total. Isso. Né? Os espíritos imperfeitos são 1, 2, 3, 4. 4. Se eu não me errei aqui, 1, 2, 3, 4, que são os espíritos levianos, os espíritos pseudo-sábios, os espíritos neutros, os espíritos batedores e perturbadores. Essas 4 classes são dos espíritos imperfeitos.
E depois? Depois nós temos os bons espíritos, aí nós temos os espíritos benévolos, os espíritos sábios, os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, que são aqueles que acompanharam toda a obra da codificação espírita. Ainda não atingiram a da pureza, então? Não. Aí, na sequência, que é a última classe dos espíritos puros. Muito bem. Isso é só para dizer que Kardec, diante dessa denominação, a escreveu, conforme você bem disse, não de maneira inflexível. Essas denominações só para aproximar reunir os grupos, o nosso pensamento de uma realidade que acontece. Então, nós estamos ainda na classe dos espíritos imperfeitos. Eu, pelo menos, me julgo. Imperfeitos. De forma que as características são a de que o espírito ainda não fazem totalmente o bem, ainda tem pensamentos de maldade, a tendência é o mal. Predominância do mal sobre o bem, normalmente. Então, o que é isso? É do bem pensar, do bem falar e do bem fazer, ou do mal, como nós temos aqui na Terra, talvez seja até muito mais fácil da gente verificar. É só olhar o noticiário e nós vamos ver em que quantidade, em que profusão é produzido o mal em relação ao bem que poderia ser produzido, não é assim? E às vezes o que nos chama a atenção, né? O que nos chama a atenção. Não é que não existe também o bem, absolutamente não é isso. É que o mal, ele dá a impressão que se sobrepuja ao bem. Essa é a impressão. Lá nessa mesma obra, Allan Kardec vai fazer a pergunta, que é de 1932, se não me falha a memória, se eu estou bom de memória, indagando por que dá a impressão de que o mal é maior produzido do que o bem na face da Terra. Aí os espíritos respondem, é pela falta de ação daqueles que se supõem os melhores, os bons. E os bons se omitem, enquanto que os maus são destemidos e executam as coisas assim num alarde muito grande. Então, quem dá a informação, ao ver o mundo, vai pelo lado daqueles que produzem um barulho maior, que é daqueles que fazem o mal mesmo. E mal individual e mal coletivo. E os outros ainda estão encolhidos. A hora, diz Allan Kardec, que os chamados bons assumirem realmente, com certeza, o trabalho que eles vão realizar será muito maior e mais expressivo em relação ao que é produzido pelos maus. Pensando nisso, o Martin Luther King também fez essa observação. Fez essa observação de que as pessoas boas são muito tímidas. As pessoas boas não arregaçam as mangas e não produzem um trabalho para diminuir e até eliminar a ação daqueles que são maus aqui na Terra. Então, como ele fazia o discurso ligado com o preconceito e com a falta de humanidade entre os homens, ele chega ao ponto de dizer assim, nós já sabemos nadar como os peixes e sabemos voar como os pássaros, mas ainda não sabemos viver como verdadeiros irmãos. Interessante, né? A imagem, ela é muito boa para nós percebermos como é que funciona esse assunto aqui da classificação dos espíritos aqui na Terra. E é uma mistura de um universo interessante das personalidades espirituais. Vivemos num planeta de muitas misturas entre os chamados bons e os chamados maus. E dentro dessa classificação, naturalmente, muitos desses bons e muitos desses ainda que não têm um esclarecimento, estão encarnados e outros estão no estado de erraticidade.
né? Certamente. E existe uma inter-relação contínua, né, entre os bons encarnados, os não tão bons encarnados e os outros. E a ação desses, sobretudo, não tão bons, que estão no estado de erraticidade, sobre os encarnados, é muito efetiva, né, Milton? É muito efetiva. Kardec já teve eu estou achando interessante a maneira que você está colocando, não tão bons Não, porque eu acho que um dia serão bons, não, né? que Kardec deu um nome interessante, ele chamou de nêutros, né? Porque ainda o neutro ele não demonstra nenhuma coisa nem outra ainda. Claro que tem um conteúdo, mas você está correto. Mas o nosso planeta, a educação espiritual é feita por ciclos, por estágios, né? Por períodos. E vai chegar um período em que os espíritos vão realmente começar a olhar para um outro aspecto da vida. Por enquanto, as pessoas só estão interessadas no trabalho para ganhar dinheiro, para viver materialmente bem. Então as pessoas querem o quê? Bem-estar, segurança e conforto. Anotem isso, por favor. Bem-estar, segurança e conforto. É isso que as pessoas querem. Qualquer pessoa pode notar, se perguntar por que você trabalha, vai responder dessa forma. Então, o interesse maior, o objetivo maior das pessoas, dos espíritos encarnados, é ainda de viver o mundo material. Mas a hora que começar a observar o lado espiritual, a dar mais valor para o lado espiritual, com certeza vai engrandecer o planeta e as pessoas vão começar a entender a vida de uma outra forma. Eu estava lendo outro dia, eu não me lembro exatamente aonde, mas dentro dessa questão, não é que seja proibido nós termos coisas, né? Nós termos coisas da matéria, eu quero uma casa, eu quero um carro, não é proibido. O que nos mata é o apego. O indivíduo vive em função exclusiva. Nós ficamos naquela angústia pelas coisas materiais e, na verdade, não é esse o nosso objetivo aqui da encarnação, né, Milton? Tanto isso é verdadeiro que todas, pelo menos as pessoas que eu conheço, se forem perguntadas, quanto mais dinheiro ela puder ganhar, ela vai responder melhor. Ninguém diz, olha, eu quero ganhar o suficiente para viver com esse conforto, segurança e bem-estar e também para poder usufruir do entendimento, do esclarecimento a respeito das coisas do mundo espiritual. Mas eu tenho que me preparar. Nossa cultura não é de reencarnar e de propiciar a reencarnação e com vistas à desencarnação. Quando nasce uma criança, a gente faz a festa pelo nascimento, mas deixa de prever quando que vai voltar. Porque vir é apenas uma circunstância reencarnatória, mas toda a reencarnação já deve prever o retorno em estado de erraticidade. E nós não pensamos nisso. Ao contrário, a pessoa fala, eu nem quero pensar no dia da minha morte. As pessoas dizem. Mas se tiver a cultura espiritual, também vai incluir esse tema na sua existência, porque esse tema tem que conter informações de esclarecimentos para preparar o espírito, para ele não sofrer. Tem a questão também que nós estamos aqui, como ficamos maior parte do tempo, claro que não todos, mas boa parte dos encarnados, preocupados ainda com a matéria, nós esquecemos ao nosso real objetivo, né? Que é o aperfeiçoamento do espírito, que é realmente quem detém o conhecimento, né? Nós esquecemos disso, achamos uma série de coisas, mas o corpo físico todo vai ficar aqui. O cérebro, inclusive, que muitos acham que é o cérebro que pensa, mas a inteligência, o ser inteligente do universo é o espírito. São as ferramentas do espírito. A inteligência, a vontade e o pensamento são ferramentas do espírito, não do corpo físico, né? E a gente esquece desses detalhes. E é com essas ferramentas que os espíritos vão subindo os degrauzinhos na escala espírita, à medida que ele vai fazendo experiências e vai angariando conhecimentos, né? É isso mesmo. Para chegar
a um dia a perfeição relativa, Isso, não é isso? Isso vai acontecer esse momento com certeza. E vai aprender de uma maneira ou de outra. Mas será bom que aprenda da maneira certa, dentro de uma normalidade de cultura, e não pensando muito mais na sua conta bancária do que no conhecimento espiritual. É preciso que a gente acorde as pessoas nesse particular. Por isso que o Espiritismo está aí para contribuir, vindo depois de uma revelação importantíssima que foram os ensinamentos morais de Jesus de Nazaré. Mas nem a ciência está interessada em Jesus, nem a educação, nenhuma ciência do mundo material. E nem nós, muitas vezes. Né? Não, nós estamos ligados a um processo de cultura espiritual fundamentado no seu ensinamento. Sim, mas nós aqui, vamos dizer assim, no Brasil sobretudo, mas há países que nem se preocupam com Jesus. Não, senhor desconhecido. Os ensinamentos, sobretudo, de Jesus, ele é um ilustre desconhecido. Né? E nós temos que ter uma noção exata do significado do seu trabalho, não é? Parece que nós vamos ter oportunidade de falar isso dentro de um programa especial, não é? Em breve, você fez já essa programação. Porque se nós tivermos o cuidado de observar esse fato, a nossa vida ela fica mais suave. Ela fica mais suave, fica mais penosa para o espírito que só pensa na aquisição de coisas para o mundo material. E tem pessoas até que ficam doentes quando não podem adquirir coisas do mundo material, que elas supõem muito importantes para a sua vida. O mais importante para nós não são deveria ser, né, as coisas materiais, e sim o valor do conhecimento espiritual. E à medida que o espírito entende essas questões, o seu avanço é mais rápido, né, Milton? Porque às vezes alguns podem supor o número de encarnações, por exemplo, é sempre igual. Não. É como na vida. Alguns aprendem mais rápido do que os outros porque se empenharam mais do que os outros. Como espírito funciona da mesma forma. O espírito avança mais porque se empenhou e ganhou mais conhecimento mais rapidamente. E às vezes não passa por situações tão penosas quanto outros. É evidente que passa por encarnações que ele necessita para fazer uma base de aprendizado e conhecimento, mas não necessariamente todos os espíritos têm o mesmo número de encarnações. Necessariamente correto? Não, porque depende do uso das ferramentas de trabalho do espírito. Exatamente. A inteligência, a vontade e o pensamento. O espírito que se aplica mais, que procura realmente conhecer e praticar, ele avança de maneira mais veloz. Haja vista o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Por que é que ele está tão avançado espiritualmente à nossa frente? Porque realmente é um espírito que procurou agir mais, usar mais as ferramentas de trabalho, saber mais e fazer mais pelos outros. Porque qual é o ponto de dificuldade maior do nosso planeta? É o egoísmo humano. O egoísmo realmente é um entrave no progresso da nossa humanidade. E Jesus denotou isso, indicou, falou a respeito desse assunto e também fez referência ao que poderia nos ajudar. Só que do ponto de vista coletivo, nós somos morosos, nós preferimos fingir que não estamos entendendo, não estamos vendo, e dessa forma, então, partimos para aquilo que é a chamada porta larga, que é o mundo material, os gozos do mundo material. Lembrando que Jesus foi criado exatamente como todos nós. E segundo a teoria espírita, no mesmo momento. Segundo a teoria espírita, no mesmo momento, só que se adiantou mais. Mas se empenhou, teve esse adiantamento. Então não é que ele tenha tido um favorecimento, a criação é exatamente igual, né? Só que teve um empenho maior que o nosso. Se esforçou mais. Se esforçou, se empenhou. Por falar assim, dizer também que existem outros espíritos no universo da mesma estatura moral e intelectual de Jesus, porque também evoluíram mais, porque
se aplicaram mais, se esforçaram E mais. há alguns até que têm... Muito mais ainda na frente deles. Então, Por falar em escala espírita... temos que lembrar que também não é absoluta, mesmo os espíritos puros têm níveis de conhecimento. E a perfeição absoluta é só Deus. Ora, se nós queremos realmente um pouco mais de felicidade, um pouco mais de possibilidade de entender o que se passa na vida, o que se passa conosco, nós temos que fazer essas reflexões. O Livro dos Espíritos, na questão 100, 101 e 102, ajudam esse entendimento. É a nossa referência de livro bibliográfica para quem fez essa indagação tão importante aqui para o nosso programa Esclarecimentos Oportunos. 100, 101 e 102. E vai até os espíritos puros, a questão até 112, né? Para quem quer ler todo o histórico do capítulo. Na verdade é 113, que é a primeira classe única dos espíritos puros. Então é interessante para quem quer entender toda a escala espírita, a leitura são 13 questões, né? E muito importantes. Muito importantes para o nosso conhecimento. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. É sempre muito bom ter essa oportunidade para fazer esta reflexão. Muito obrigado pela atenção e desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. A você que esteve conosco, o nosso abraço e esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!